Fala galera, bom dia. Dependendo do horário que você está assistindo aí, meu bom dia, boa tarde, boa noite, até boa madrugada, enfim. Estamos aqui para passar o gabarito da parte de legislação militar e sindicância. Então é o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, nossas 10 questões do Chacal. Tranquilo? Então, sem delongas, vamos lá. Sou o professor Ailton, curso de graus, e vamos para o gabarito. Questão de número 41. Diz assim: segundo o artigo 10 da Portaria 107, que é a que trata das instruções gerais da sindicância do Exército, pergunta: qual a quantidade de dias que a autoridade nomeante pode conceder como prorrogação do prazo de sindicância, da sindicância? Não, mas normalmente a sindicância ela vem com a portaria e ela vem com um prazo natural dos seus 30 dias. E aí, eventualmente, ela pode ser prorrogada. E sendo prorrogada, ela pode ser prorrogada por 20 dias. Existem outras formas, maneiras de prorrogações. Mas a questão, e eu vou voltar nela aqui, diz o seguinte: é segundo o artigo 10 da portaria. Vamos dar uma passeada aqui nesse artigo 10 da portaria. Artigo 10. 10. Aqui. A autoridade instauradora fixará na portaria o prazo inicial de 30 dias corridos para a conclusão da sindicância, admitida a prorrogação por 20 dias. Então, essa era a pergunta, né? Que pode conceder como prorrogação do prazo da sindicância? Resposta: 20 dias. Agora, percebam que no artigo de número 11, o seguinte, teria uma possibilidade de renovações, outras. Artigo 11. Excepcionalmente, o prazo para a conclusão dos trabalhos previsto no artigo 10 poderá sofrer prorrogações sucessivas por até 20 dias corridos. Então, a sindicância ela tem o prazo, é possível prorrogação e depois prorrogações sucessivas. Mas a pergunta ficou restrita ao artigo 10 e a prorrogação do artigo 10 é de 20 dias. Questão tranquila, literal, tá bom? Espero aí que tenham acertado. Aqui um mini pedido de desculpa, que é assim: eu recebi aqui o material, né, a gente não tem um arquivo, um original da prova. Então foi algo escaneado, aí eu printei, então eu sei que às vezes fica um pouquinho fora de foco. Mas você, obviamente, tem o caderno de questões aí e fica bem mais tranquilo para acompanhar com a nitidez aí 100%. Então, continuando. Questão de número 42. Deixa eu sair da tela um pouquinho aqui, senão não aparece o texto inteiro. Diz assim: segundo o artigo 12 da mesma portaria de sindicância, qual o prazo com antecedência mínima que o sindicado deverá ser notificado da realização das diligências de instrução da sindicância? Entre parênteses aí: inquirições, acariações, perícia, expedição de precatória, etc. Para que, caso queira, possa acompanhá-las ou requerer o que julgar de direito. Aí, prazo de antecedência mínima para esse sindicado ser notificado, o prazo é de 3 dias úteis. Chamamos bastante atenção, espero que vocês recordem disso, mas chamamos bastante atenção que na legislação, nessas instruções gerais de sindicância, tem horas de prazos úteis, dias úteis e dias corridos. Exemplo de dias úteis, nós estamos falando aqui um agora, 3 dias úteis. Exemplo de dias corridos é o prazo comum de alegações finais, por exemplo. Tá? Chamamos a atenção disso e fizemos um registro que era diferente de prazos no Código de Processo Penal, por exemplo, que lá ele nem fica trabalhando em dias úteis ou dias corridos, simplesmente diz dias e esses dias são sim dias corridos. Tranquilo? Então, voltando, resposta aí da questão 42, letra B, letra bravo, 3 dias úteis. Próxima questão de número 43, então deixa eu sumir de volta, o texto aparecer todo. Ainda sobre as instruções gerais, então já são 3 questões aí de sindicância. No finalzinho a gente fala disso, quantitativo por matéria. Ainda sobre as regras aí da sindicância, defina os textos abaixo como verdadeiro, sentença verdadeira ou sentença falsa, e no final selecione em seguida a resposta correta. Primeira delas:
A sindicância é procedimento formal apresentado por escrito que tem por objetivo a apuração de fatos de interesse da administração militar, quando julgado necessário pela autoridade competente, ou de situações que envolvam direitos. Perfeito, está verdadeiro, e salvo engano esse é o artigo 2º. Artigo 2º, literal. Mesmo texto, tá? Artigo 2º, vocês conferirem aí, é exatamente o que está na pergunta. E aqui até um registro sobre a prova, eles quase que nessas 10 questões nossas, né, de direito penal militar, de processo penal militar e sindicância. Basicamente eles utilizaram o texto literal. Então, quando é uma assertiva verdadeira, ele não saiu criando, embora dissesse algo verdadeiro. Normalmente foi copia, cola da legislação. Show? Então, voltando. Opa, deixa eu desaparecer, para o texto aparecer. Então, verdadeira essa. Tranquilo? Verdadeira, primeira na letra V. Próxima. Será dispensada a instauração de sindicância quando o fato ou objeto puder ser comprovado sumariamente mediante prova documental idônea. Perfeito. Se tem uma prova documental idônea, aí não tem mais por que fazer uma sindicância, porque existe uma prova, e a gente chamou a atenção disso nas aulas, essa prova ela é uma prova documental, e seja ela idônea. Então isso faz com que dispense sim. Vamos só mostrar aqui onde é que tem esse registro. É o parágrafo 4º do artigo 2º. Será dispensada a instauração de sindicância quando o fato ou objeto puder ser comprovado sumariamente mediante prova documental idônea. De novo, literal. A prova colocando algum parágrafo ou algum artigo de forma literal. Verdadeira. A próxima. Na contagem dos prazos, incluir-se-á o dia do início e excluir-se-á o do vencimento. E aí, na parte processual, é o inverso. Na parte processual, algo começou hoje, tá? Mas a contagem do prazo não é hoje, porque você exclui o dia do início. Então vai ser no dia seguinte, óbvio, dia seguinte, desde que tenha expediente na OM, né? Porque se isso for numa sexta, aí não vai começar nem no sábado, nem no domingo, e naturalmente na segunda, se tiver expediente lá na OM. Tranquilo? Então é o inverso do que tem aqui. Portanto, essa está falsa. Mais uma. O dia do início da sindicância será a data de recebimento da portaria pelo sindicante. Então, o dia do início da sindicância será a data do recebimento da portaria pelo sindicante. Perfeito, verdadeiro. O sindicante recebeu hoje a portaria, né? Então a sindicância começa hoje. Prazos é que começam, nós acabamos de ver, prazos começam a partir do próximo dia que tenha o expediente na OM. Por quê? Voltando na anterior, porque você exclui o dia de início e inclui o do final. Então, dia do início da sindicância, perfeito. E, as testemunhas do sindicado, já adiantei a resposta aí, mas as testemunhas do sindicado serão ouvidas antes da do denunciante ou do ofendido. E aí não, você é o inverso. Primeiro você escuta as do denúncio, quando for as testemunhas. Aí primeiro as testemunhas do denunciante ou do ofendido. E, por último, as testemunhas do sindicado. Então, está invertido. Então, ficou aí, perdão, gabarito letra B. 43, letra B, letra bravo. Próxima. Questão de número 44. Dentre os participantes de uma sindicância. Então, tem um artigo que vai dizer quem são esses participantes. Destacados abaixo, então, dentre as opções abaixo. Participantes da sindicância. Quem deve ser ouvido em primeiro lugar? Aí as opções são sindicado, testemunha do sindicato, escrivão, denunciante ou ofendido e técnico ou pessoa habilitada. Então, das listadas aqui, na questão de número 44, primeiro a ser ouvido, aí sim, é o denunciante ou ofendido.
Isso é um artigo aqui, salvo engano, o artigo de número 21. Isso, em cima. Deixa eu só voltar aqui um segundo. O artigo 19 diz assim: os participantes, que é o que trata a questão, os participantes da sindicância são a autoridade nomeante, sindicante, sindicado, testemunha, técnico ou pessoa habilitada e denunciante ou ofendido. Aí vem o parágrafo único e diz que em alguns casos pode existir o escrivão. Nos casos de maior complexidade, a critério da autoridade nomeante, poderá valer-se de um escrivão. Então, escrivão, às vezes sim, às vezes não. Então, tem um monte de gente. Aí o artigo 21 diz que o denunciante ou ofendido, quando houver, deve ser ouvido em primeiro lugar. Então, é a resposta aqui para a questão de número 44, tranquilo. Próxima, questão de número 45, extensa, deixa eu sumir e o texto aparece. Então, questão número 45. Agora nós mudamos para CPPM, Processo Penal Militar. De acordo com o CPPM, no tocante ao inquérito policial militar, famoso IPM, aí é para julgar sentenças aí como verdadeira ou falsa. Vamos lá para a primeira delas. Em se tratando da apuração de fato delituoso de excepcional importância ou de difícil elucidação, o encarregado do inquérito poderá solicitar do procurador-geral a indicação de procurador que lhe dê assistência. E existe um artigo afirmando exatamente isso. Portanto, está verdadeiro. Em caso de excepcional importância, de difícil elucidação, aí é como se fosse um pedido de quem está encarregado no IPM de pedir um help, pedir um socorro. Então, vamos aqui. Agora saímos de sindicância, vamos para CPPM. Artigo de número 14. Em se tratando da apuração de fato delituoso de excepcional importância ou de difícil elucidação, o encarregado do inquérito poderá solicitar do procurador-geral a indicação de procurador que lhe dê assistência. Tá? Copia, cola com o que está lá na questão. Nas aulas eu inclusive fiz a seguinte observação, que nossa legislação aqui é antiga e posteriormente veio uma lei, que é a lei que rege lá o Ministério Público. E não tem como uma das competências fazer isso. Então, na doutrina, tem muita gente que diz que esse artigo estaria perdido, prejudicado, porque não tem nas competências de uma lei na frente esse dever de ajudar quem está fazendo o IPM. Mas, um ponto relevante aqui, a prova, ela mostrou com esse item aqui, essa assertiva aqui, para julgar verdadeiro ou falso dessa questão, e junto com outras coisas que a gente ainda vai ver, que ela é fiel ao que está no Código de Processo Penal. Então, cobrou literal o que está no Código, sem questionar se isso hoje em dia ainda é praticável ou não, por causa de lei que tem aparecido, enfim. É cobrar literalidade da lei. E pela literalidade tem o artigo 14 que responde sim. Tá? Responde aí, perdão, aqui, artigo 14 que responde essa assertiva. Então, a próxima. O encarregado do inquérito sempre será oficial de posto não inferior ao de capitão ou capitão-tenente, e em se tratando de infração penal contra a segurança nacional, ser-lo-á sempre que possível oficial superior, atendida em cada caso a sua hierarquia, se oficial o indiciado. Bom, aqui tem uma pegadinha, um errozinho. Porque o encarregado do inquérito será sempre oficial de posto. Né? É sempre que possível será um oficial de posto não inferior ao de capitão. Então esse texto do começo aqui da assertiva, o encarregado do inquérito sempre será oficial, é aqui que tem uma pegadinha e que vai deixar a questão torta. Então vamos aqui
Segurança Nacional. Questão de número... Perdão. O artigo de número 15. Será encarregado do inquérito... Aí não é sempre, né? Será sempre um oficial. Não. Será encarregado do inquérito sempre que possível... Você tem esse texto. O encarregado do inquérito será sempre que possível oficial de posto não inferior... É porque em algum momento, se não for possível, acaba não sendo um capitão, podendo um outro fazer, um tenente. Mas isso seria uma exceção, tá certo? Então a regra é, será encarregado do inquérito sempre que possível, pelo menos capitão. Mas é sempre que possível. Você voltar na assertiva aqui, o texto diz diferente. O encarregado do inquérito sempre será oficial de posto não inferior de capitão. Então eles mudaram um pouquinho e mudaram para deixar a assertiva errada. A próxima. As testemunhas e o indiciado, exceto em caso de urgência inadiável, que constará da respectiva assentada, devem ser ouvidos durante o dia em período que medeie entre as 7 e as 18. E, moçada, a verdadeira, nós estamos aqui tratando do Código de Processo Penal, estamos tratando especificamente de IPM, e o horário para as oitivas, para as inquirições do IPM, é de 7 às 18. Quem foi nosso aluno aqui vai recordar, vai lembrar que eu chamei bastante atenção nisso. Porque se essa questão viesse perguntando e o assunto não fosse IPM, e sim sindicância, é de 8 às 18. Mas no IPM, o que foi cobrado aqui é de 7 às 18 e a assertiva está o quê? Está certa. Próximo. Ai, desculpem aí. Próximo é, o inquérito deverá terminar dentro em 20 dias se o indiciado estiver preso. Contado este prazo a partir do dia em que se efetuar a ordem de prisão. Até aí está perfeito. Ou no prazo de 30 dias, quando o indiciado estiver solto. E aí ficou torto, porque o prazo é de 20 dias para preso e de 40 dias para solto. Artigo de número 20. Artigo de número 20 diz: o inquérito deverá terminar dentro em 20 dias, se o indiciado estiver preso, contados esse prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. Tá igualzinho o que está lá naquela assertiva do concurso para você julgar. O que vem diferente é agora. Ou no prazo de, aí lá está escrito 30. No prazo correto é de 40 dias, quando o indiciado estiver solto. Portanto, aí ficou torto. Tá? Então a questão fica falsa por causa da segunda parte. E a última assertiva. A autoridade militar poderá mandar arquivar autos de inquérito. Bom, quem foi aluno aí sabe que nós diversas vezes nós falamos que se foi aberto um IPM, mesmo que a autoridade militar vá chegar à conclusão de que aquilo de fato não foi um crime, enfim, mas ele não pode arquivar. Isso aí não fica da mão dele. Ele vai ter sempre que remeter para frente. Tranquilo? Então, tem um artigo para deixar isso claro. Não lembro aqui de cabeça. Vamos botar aqui. Autoridade militar. Artigo de número 24. A autoridade militar não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Então, eles botaram um assertivo aí parecido, mas excluíram o não e faz uma diferença tremenda. Portanto, falsa. E aí, na ordem de verdadeiro, falso, 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 resposta de número 45, letra D de dado, delta. Questão 46.
Segundo o parágrafo 1º do artigo 20 do Código de Processo Penal Militar, em vigor, o IPM, instaurado com indiciado solto, poderá ter seu prazo prorrogado por quantos dias, no caso em que haja necessidade de diligência indispensáveis à elucidação do fato. Então, apareceu um IPM e aí houve necessidade de prorrogação. Essa prorrogação ela é, num primeiro momento, de 20 dias. E é possível uma outra prorrogação. Mas, de novo, vou chamar a atenção de uma coisa. A questão ela pontuou onde é que ela queria a resposta, que é o parágrafo 1º do artigo 20. Então, vamos voltar aqui no artigo 20. Artigo 20. Primeiro, nós já teve uma questão até para perguntar o caput do artigo 20, que é o prazo do inquérito, 20 dias para indiciado preso e 40 solto. Mas aí o parágrafo 1º foi a outra questão. Esse último prazo, se tratando aí do solto, dos 40 dias, este último prazo poderá ser prorrogado por mais 20 dias pela autoridade militar. É isso que está sendo perguntado aqui. Então, mais quantos dias? Mais 20 dias. A resposta vai ser a letra C, letra Charlie, mas eu chamo a atenção para uma outra coisa. O parágrafo 2º tem uma outra versão de ampliação, de prorrogação do prazo. Não haverá prorrogação, além da prevista no parágrafo anterior, no parágrafo 1º, salvo dificuldade insuperável a juízo do ministro de Estado competente. Então, ainda tinha maneira de prorrogar? Tinha. Se tivesse uma dificuldade insuperável, e isso ficaria a juízo do ministro de Estado competente. Mas a pergunta se restringiu ao parágrafo 1º do artigo 20. E aí são 20 dias. Questão de número 47. Segundo o caput do artigo 456 do CPPM, em vigor, quanto tempo depois de iniciar a contagem dos dias de ausência de uma praça, o comandante da respectiva subunidade ou autoridade competente encaminhará a parte de ausência ao comandante ou chefe da respectiva organização militar? Aí tem ali algumas opções. Isso, por uma felicidade grande aí, nós tratamos isso na aula da quinta-feira, na revisão da quinta-feira, exploramos inclusive pontualmente essa questão aqui, né? E quando é praça, faltou o serviço hoje. Praça, faltou o serviço hoje. Hoje é falta. Quando bater meia-noite de hoje para amanhã, aí começa a se contar os dias de ausência. Mais de 8 dias, aí vai dar na deserção. Mas, iniciada a meia-noite de hoje para amanhã, os dias de ausência, aí é o que a questão está cobrando. Decorrido quanto tempo é que o comandante dessa subunidade ou autoridade militar competente tem que mandar essa informação para frente, né? Encaminhará a parte de ausência. E a resposta é 24 horas. Resposta, 24 horas. Aí vamos aqui no artigo 456. Literal, turma. Artigo 456. 24 horas depois de iniciada a contagem dos dias de ausência de uma praça, o comandante da respectiva subunidade ou autoridade competente encaminhará a parte da ausência ao comandante ou chefe da respectiva organização. Então, tranquilo. 24 horas. Questão de número 48. Questão de número 48, vamos lá. Diz assim, segundo o artigo 42 do Código Penal Militar, então agora saímos de CPPM, estamos na parte penal militar, não há crime quando o agente pratica o fato. Aí existem aquelas excludentes, né? E as excludentes são legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Previstas são essas. Então, a questão está trabalhando esse assunto, vai botar essas 4 e botou uma torta, inventou uma quinta. Voltemos para a questão.
Então, estado de necessidade, tranquilo. Estrito cumprimento do dever legal, tranquilo também é. Não há crime se tiver praticado nessas condições. Aí a terceira, sem ter conhecimento de sua tipificação como crime. Não é. Isso não exclui o crime. Em exercício regular de direito, sim, não há crime dessa forma. E legítima defesa também. Portanto, a assertiva aí, 3 estaria errada e as outras corretas. Resposta, somente as opções, né, assertivas aí. A primeira, a segunda, quarta e quinta estão corretas. É isso. Questão 49, da nossa parte, talvez vai ser a mais polêmica. Diz assim, deixa eu sumir aqui para o texto aparecer todo. Marque a única opção que não corresponde ao crime de motim previsto no caput inciso do artigo 149 do CPM. Aí, moçada, vou mostrar aqui em seguida, mas tem uma orientação para vocês, tal da FOG, né, que é ficha de orientação com as orientações gerais. E na FOG diz que vocês têm que ver a sindicância e diz qual é a instrução geral, diz o número, diz que é para ver a parte de processo penal, mas não é 100% do código, e a parte penal, idem, não é 100% do código. Então, na FOG, a FOG, ela limita, essa ficha, ela limita qual é a área de abrangência para que você seja cobrado eventualmente na prova. Vamos dar uma passeada aqui rapidinho. O Código Penal Militar ele se divide na parte geral e na parte especial. A parte geral tem um livro, então é livro único. A parte especial tem o livro 1 e o livro 2. O livro 1 é para crimes em tempo de paz e o livro 2, crimes em tempo de guerra. O livro 2, tempo de guerra, está fora. Do livro 1 não é 100% dele. São algumas partes. Então vamos dar uma olhadinha aqui. O livro 1, dos crimes militares em tempo de paz. Aí tem, depois dessa divisão de livros, aí tem por títulos. Então tem o título, aí tem o 1, 2, 3, 4, 5. Ele pulou o primeiro deles. Passamos direto para o segundo. Eu estou com a cópia da FOG aqui. Título 2, dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar. Aí desse título, agora vem uma subdivisão em capítulos. E não tem o primeiro nem o segundo dos capítulos. Começa aqui no capítulo 3, da violência contra superior militar de serviço. Aí tem o capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Mas existe também o 8º que ele não colocou. Portanto, os capítulos, o primeiro e o segundo do título 2, estão fora. E motim está exatamente nesse lapso aí, do lado de fora. Portanto, motim está fora da FOG. Dos crimes contra a autoridade. Perdão, eu estou no CPPM. Então está aqui. Dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar. Aí eu estava mostrando aqui. Dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar. Aí, desse título 2, tem alguns capítulos. E na FOG começa a partir do capítulo 3. Primeiro capítulo, motim da revolta, está fora. Segundo, aliciação e incitamento, está fora. Capítulo 3, está aqui, ó, da violência contra superior militar de serviço. Da violência contra superior militar de serviço. Aí tem diversos crimes aí de violência. Portanto, qual é a minha dica para você da questão de número 49? Porque tem resposta. Se você acertou o gabarito, né, fica quieto. Agora, se você errou, o recurso é dizer que foi cobrado um assunto que está fora da ficha de orientação. Tranquilo?
Vamos voltar aqui para a gente, de qualquer maneira, responder a questão. Diz assim. Qual é a que não corresponde ao crime de motim? Opa, desculpem. Qual que não corresponde ao crime de motim? Letra alfa. Com armamento ou material bélico, reunir-se militares ou assemelhados. Com armamento ou material bélico de propriedade militar, praticando violência à pessoa ou à coisa pública ou particular, em lugar sujeito ou não à administração militar. Aí, esse texto é de organização de grupo para a prática de violência. Reunir-se 2 ou mais militares ou assemelhados, aí vem o texto que está lá. Com armamento ou material bélico de propriedade militar, praticado violência, etc, etc, etc. Portanto, o artigo 150 também está fora da FOG. Mas, já que ele quer um que não corresponde ao crime de motim, a resposta do gabarito seria a letra A. É uma questão que tem resposta. Não é que não tenha. Mas, por estar fora da FOG, aí fica aí você que acertou quietinho e você que errou, faça um recurso. Tranquilo? Continuando. Aí as outras, letras B, C, D e E, são copia, cola o que tem no crime de motim. Aqui. No inciso primeiro, agindo contra a ordem recebida de superior. Segundo, recusando a obediência a superior. Terceiro, assentindo em recusa conjunta de obediência. Então, se vocês olharem aqui, é exatamente isso que tem nas letras B, C e D. E o texto grande, que é ocupando quartel, fortaleza, arsenal e etc., é o inciso 4º. Então, moçada, é a questão única, talvez, a que venha polemizar, mas não posso dizer além disso. A questão em si, ela tem um gabarito, tem uma resposta, portanto, mas está fora da FOG. E última questão de número 50. Questão de número 50. Segundo o artigo 132 do CPM, no crime de deserção, embora decorrido o prazo de prescrição, esta prescrição só se extingue a punibilidade quando o desertor atinge a idade de... Então, a regra aí para prescrição, quando é ainda no primeiro momento da ação penal, é pelo máximo possível da pena. Né? Mas tem 2 crimes que são feitos, regrinhas de prescrição de maneira diferente, que é o da insubmissão e o da deserção, que foi a pergunta. Então, da deserção, aí, embora decorrido esse prazo, mas só vai ser considerado prescrito se praça 45 anos e oficial 60. Então, artigo 132. 132. No crime de deserção, embora decorrido o prazo da prescrição, essa só se extingue a punibilidade quando o desertor atinge a idade de 45 anos. Aí, 45 anos, tranquilo. Mas ele bota. E se oficial, 60. Então, nós só temos essas versões. O oficial, desculpem. Artigo 132. No crime de deserção, embora decorrido o prazo da prescrição, esta só extingue a punibilidade quando o desertor atinge a idade de 45 anos e, se oficial, a de 60. Então, se não é oficial, é praça, 45. Tá? Então, se é isso... E um extrato da prova de vocês. Esses são os anos anteriores, 2020, 21, 22, quando passaram a cobrar CPM, CPPM, etc. Então tem a quantidade de questões por anos. E 2023 eu tinha dito que eu achava assim, difícil, quase que inconcebível, mas muito difícil, de que na prova de 2023, de novo, porque já tinha acontecido isso por 2 anos seguidos, não vir nada de processo penal. E dessa vez veio sim. Veio até muito mais balanceado. Né? 3 questões de penal, 3 de processo e 4 de sindicância. Então ficou algo que mais balanceado. Tá bom? Então, é isso da parte aqui de legislação militar, né, e sindicância. Eu considero que foi uma prova tranquila, porque eles deixaram, assim, de certa forma, claro
qual era o artigo que estava cobrando, qual era o parágrafo, para até tirar uma quantidade boa de margem de recurso, alguma coisa nessa linha. E, infelizmente, né, ficou essa questão que está fora da FOG e foi cobrado. Mas, no mais, forte abraço e espero que estejam aí conferindo o gabarito e comemorando, né? Então é isso aí, moçada. Obrigado, até a próxima. Valeu!